Bom dia, pessoal. Desculpa aí a demora um pouquinho mais técnica, mas muitos de vocês já utilizam, né, o Passport, e eu queria até começar um pouquinho sobre como que é a nossa metodologia, né? Não só mostrar as aplicações por aqui, né, mas mostrar como que os nossos analistas de mercado fazem para chegar nesses dados, nessas informações, né? Aqui já tem, acho que muitos de vocês já são bem familiarizados com isso, né? Com essas, principalmente esses três pilares, né? Indústrias, as economias, informações macroeconômicas e consumers, que é o comportamento do consumidor como indivíduo, né? Mas tem uma aba aqui que chama Help, que a gente não gosta muito de entrar em aba Help, né? Eu falo que a gente sempre acha que vai ser uma coisa chata, que não vai ter informação. Mas te juro que esse daqui tem, né? Além dele ter várias informações sobre a nossa metodologia, sobre definições de algumas expressões que a gente não entendeu lá na busca, né? A gente vem aqui em Definition, vocês conseguem encontrar. Aqui tem a atualização dos dados. Então, assim, quando você quiser saber quando vai ser a próxima atualização, por exemplo, de Consumer Health, vocês vêm aqui no Update Schedule, que vai aparecer o mês que vai ser atualizado, né? Quando a gente fala em indústrias, a gente tem atualizações uma vez ao ano, tá? Aqui tem até alguns vídeos explicando como que entra, tá? São diversos vídeos aqui que vocês conseguem entender. E aqui tem um pouquinho da nossa metodologia, que eu falei que eu vou contar um pouquinho para vocês. Eu vou direto aqui, tá? A gente diz que existe uma triangulação de informações, tá? Então, vou começar a contar que pensa que existe um analista de mercado para cada uma dessas indústrias. Então, tem uma pessoa aqui no Brasil, um time, no caso, que acaba pesquisando só bebidas alcoólicas. Então, essa pessoa fica especialista em cerveja, vinho, em ver mercado, em ver consumo, em previsão, né, de consumo, de todos esses itens, tá? Então, o que ele vai fazer? Aqui no Brasil, a gente está presente hoje em 100 países, né? Então, assim, aqui no Brasil, no Chile, Estados Unidos, Alemanha, Espanha. Esse mesmo time vai fazer uma varredura de todos os dados que forem públicos, que forem abertos, né? O que seriam dados públicos? São dados que são abertos na internet, em livros, em sites de empresas, associações, empresas que têm capital aberto acaba facilitando. Tudo que for aberto, que a gente chama isso de dado secundário, tá? Eles vão colher, tá? Fazer uma varredura de informações. O segundo ponto, tá? Que a gente chama de desk research, tá? É essa parte aqui. O segundo ponto, que a gente chama de store checks, é quando esse time de analistas, seja no Brasil ou em qualquer outro país, vai até as lojas mesmo, tá? Eles vão até as lojas para poderem entender como que os produtos estão nas gôndolas. Estou pegando o exemplo aqui de bebida alcoólica. Como que os vinhos, as cervejas, os destilados, enfim, qualquer produto que seja, estão nas gôndolas, né? O que faz parte do olhar direto do consumidor? Por que aquela marca, aquele produto está lá? Diferença de preço, promoção, eles conversam direto com os lojistas para entender como que está o comportamento do consumidor lá na loja, tá? Então, esse é o processo de store check. E o terceiro, que quando eu falo que a gente triangula essa informação, é o trade interviews, né? Que a gente faz, no caso, os analistas fazem entrevistas com toda a cadeia, tá? De cada um desses segmentos. Então, quando a gente fala em bebida alcoólica, ele vai falar tanto com a indústria que fabrica, né? Como, por exemplo, a Ambev, Heineken, Cervejaria Petrópolis, enfim,
Mas também eles vão falar com a indústria que fabrica os insumos. Então, eles vão falar com quem tem a matéria-prima. Então, é de ponta a ponta, desde a matéria-prima, distribuição, fabricante, canais de distribuição, que é onde a gente vai ver que são os supermercados, dependendo, né, lojas, dependendo do segmento, vai acabar variando, tá? Então, é de ponta a ponta que existe esse tipo de informação. Por isso que a gente fala que é triangulada, tá? Então, é de ponta a ponta. E quando eu falo que os analistas buscam essa informação por meio de entrevistas com toda a cadeia, isso é chamado de dado primário. Então, a gente pode falar que dentro do Passport, nós temos informações secundárias e primárias, dados secundários e primários, tá? Se ficar alguma dúvida, por favor, me interrompam, tá? Eu não sei se eu voltar, eu vou ver, acho que, eu não sei se eu consigo ver as mensagens direto. Mas perfeito. Essa é a metodologia que é onde eu queria... Natália, está perfeito. Eu estou aqui monitorando. Isso está ótimo, está excelente. Ah, que bom. Então, eu vou voltar aqui na página inicial, tá? Eu entrei aqui em Passport de novo, fui na página inicial. Aí, eu vou apresentar um pouquinho delas para vocês. Recentemente, a gente adicionou, assim, isso vai ser só por alguns meses, tá? Até adianto, essa ferramenta nova que é o COVID, tá? Então, tudo que você quiser saber de informação, de dados atualizados, né, de algum segmento específico que foi já atualizado, vocês vêm aqui, tá? Digita aqui, entra aqui direto e aqui vai aparecer, vou entrar só para vocês verem rapidinho. E aqui vai aparecer tanto relatórios, como parte estatística também. Tá? Então, aqui a gente tem as análises, que são os relatórios. Quando eu falei, a gente olha para diversos países, são eles aqui, tá? Aí você pode ter uma visão mundo, ou você quer ter uma visão Brasil, por exemplo. Infelizmente, aqui, né, a gente faz uma previsão até o final do ano de casos de Covid, por exemplo. Então, a gente tem aqui que até, deixa eu tentar pegar o último dia aqui, bom, tá aparecendo 29, mas normalmente ele aparece dia 31. Então, infelizmente, a gente tem que até dia 29 de dezembro vão ter esse total de casos aqui, né, 7 milhões, aí ativos no período vão estar como 73.696, aí recuperados, tal, e de mortes a gente vai ter, infelizmente, 95 mil. Mas isso é uma previsão, e eu já adianto para vocês que esse número, ele é alterado a cada dia, tá? Porque depende de várias decisões políticas do governo, entendeu? Então, assim, de abertura, reabertura, não. Então, esse número, ele é alterado toda hora. Já cheguei assim, esse número já ficou bem grande em um certo momento, ele tem que até diminuir, então ele varia bastante, tá? Então, você pode ter uma visão do Brasil, você pode ter uma visão de mundo, da Argentina, enfim, de qualquer um dos países. Além disso, você consegue acompanhar também o PIB, tá? Quando é GDP, é o PIB aqui, né? De como que tá, claro, uma previsão, né? A gente tem um histórico aqui, e a gente tem hoje, ó, em 2020, o quanto que tá, e uma previsão para os próximos anos também de como que vai ser o PIB no Brasil, que é o que a gente está vendo, tá? Aí eu tenho algumas indústrias, tá? Infelizmente, assim, mostrando cenários positivos e negativos para cada uma delas, o que tende a piorar, o que tende, né, a melhorar, né? Enfim, vocês podem explorar esse daqui da melhor maneira. Esse daqui são as classes A, B, C, D e E, que serão mais afetadas. Essa é uma informação bastante sensível, né, de travel, que é um dos mercados que está sendo mais afetado hoje, né? E aqui a gente consegue colocar vários cenários, tá? Se vocês forem clicando, você vê o cenário pessimista 1, 2 e 3, né? Então, assim, enquanto o 1 é menos, não é tão ruim, é ruim, né? Mas não é tanto como o cenário 3, tá? E tem o pré-Covid também. Então, tudo vocês conseguem, é o que era feito antes do Covid, né? Como que era analisado. E com
com toda essa situação, né, de pandemia, que foi um imprevisto muito grande para todo mundo, os nossos analistas tiveram que revisitar todos os dados. Então, eles estão sendo atualizados aos poucos, tá, gente? Então, assim, de repente vocês vão entrar em algum relatório, em algum dado de uma indústria, por exemplo, pet care. Eu sei que pet care ainda não foi atualizado, tá? Mas eu sei que alcoholic drinks já foi, packaged food também, food service, enfim, tem muitos que já foram, mas é sempre bom analisar, porque se tiver um dado muito estranho, é porque ainda não foi atualizado, tá? É isso. E essa parte multimídia são vídeos bem interessantes que os nossos analistas contam um pouquinho de cada um desses cenários, tá? Ele divide muitas vezes por segmentos. Esse webinar foi muito interessante. A gente fez aqui, a gente lançou em janeiro as top 10 tendências de consumo em 2020. Só que em março teve essa situação toda, né, no mundo, quando estourou mesmo no mundo. Então, o que eles fizeram? Eles revisitaram todas essas tendências, essas top 10. Então, aqui fala um pouquinho. Esse webinar é bem interessante, tá? Eu sugiro que vocês vejam. Bom, aqui também tem uma parte de preço. É assim, eu vou mostrar para vocês o caminho, tá? Eu não vou mostrar, não vou abrir tudo, que senão não vai dar tempo nesse período aqui. Vou voltar aqui para a página inicial, só para vocês entenderem onde que tem que entrar, tal, tá? Essa é uma ferramenta também bem interessante dentro do Mega Trends. São relatórios que a gente tem uma previsão de daqui, o que vai acontecer, né? Claro, é uma previsão para daqui 10, 15 anos. São vários relatórios que vocês podem entrar. E aí tem outros tipos de informação. Mas vamos a algumas aplicações. Eu vou entrar, como eu exemplifiquei aqui, bebida alcoólica, eu já sei que está atualizado, enfim, eu vou entrar em alcoholic drinks. Sempre tem os nossos analistas aqui, nosso time, né, de analistas, cada um ficando em uma pessoa responsável, aqui no Londres, tá? Cada um vem uma pessoa. Aí, quando você clica direto na indústria, ele vai aparecer informações só de alcoholic drinks que foram dados revisitados pós-pandemia, tá? Eu vou entrar um pouquinho na parte estatística, porque aqui é onde você vai entender informações tanto com dados, né, tanto quanti como qualitativas. Eu não sei se para muitos vai soar um pouco repetitivo isso, enfim, mas eu acho que vale a pena passar um pouquinho nesse caminho. Então, quando eu entro em bebida alcoólica, eu tenho também a quebra, né? Então, eu posso escolher, sei lá, cerveja, vou pegar 2 para não ficar muito extenso a busca. Vou pegar cerveja e vinho. E aí eu vou na geografia. O que eu vou ver aqui? Eu vou ver o consumo desses produtos, tá? E eu posso escolher, eu posso vir aqui direto na América Latina, ou se eu quiser, eu posso digitar aqui direto, Brasil. Em inglês, tem que digitar. Quero comparar, sei lá, Brasil com China. E Estados Unidos, vamos colocar também. Venho aqui, dou um search, tá? E aí, eu já filtrei bastante minha pesquisa, né? Então, nessa parte aqui é onde eu vou ter a parte mais estatística, né? Vai ser com dados. E se eu clicar aqui, eu também tenho os relatórios focados nesse filtro que eu fiz. Mas vou primeiro mostrar a parte estatística. Então, eu vou ter o market size, tá? O share das empresas. Então, assim, market size, né? Que é o tamanho de mercado. É o que a gente vai ver para cada um desses segmentos nesses países que eu selecionei, tá? Segmentos não, nas categorias.
o share das empresas, né? Qual que é a fatia das empresas, por exemplo, de cerveja no Brasil, de uma Ambev, né? No Brasil, quanto que qual é a proporção dela de mercado, tá? Share das marcas. Não adianta a gente ter, por exemplo, eu sei que a escolha da Ambev, mas eu queria saber, hoje a Ambev a gente sabe que é líder de mercado, mas eu quero saber qual que é a fatia só da marca Skol, que também é líder de mercado, né, hoje. Eu quero saber como que é essa diferença. Distribuição, o off-trade versus on-trade, né, que é o varejo versus o food service, o pricing, tem toda a parte de precificação, ingredientes, artesanal e padrão, enfim, tem uma série de informações que depois vocês podem olhar sozinho. Eu vou entrar em alguns só para vocês verem. Tá sendo muito repetitivo isso para vocês? Você acha, espero que tá muito repetitivo? Você acha que é muito claro isso Não, para não, eles? eu acho que pode seguir, é uma visão bem bacana, bem geral, né? Pode É, seguir sim. tá ótimo. Que às vezes para eles é tão simples isso, enfim, eu sei que eles fazem várias, já fizeram aquela apresentação, aquela busca, né, aquela pesquisa, então, mas o que eu quero Mas aprender? nem todos estavam com aquele acesso, e é interessante seguir também, às vezes não tão fácil, né? Então, passo a passo, né? Você que, né, sabe bem os caminhos aí, Tá, tá ótimo, pode seguir. perfeito. Então, que tipo de informação que a gente tem aqui? A geografia que eu selecionei, que são os países. Aí eu selecionei bebida alcoólica como um todo, mas também as quebras, que eu fui em cerveja, vinho, isso para cada um deles, tá? Qual que está sendo a unidade de medidas, né? Milhões de litros, então é um volume, né, que a gente vai olhar. Então, aqui eu tenho dados históricos desde 2005, tá? E eu tenho também uma previsão que vai até 2024. Então, eu posso fazer, vamos pegar aqui o 2018, vamos primeiro ver esse daqui. Vai. Então, o que a gente tem de informação aqui? Qual que foi o consumo de bebida alcoólica na China em 2014? 59 milhões de litros, 676, parará, tá? Isso foi em 2014. E aí a gente vai acompanhar como que foi, né, o dado histórico até 2019. Então, a gente viu que teve uma queda de consumo, tá? Toda essa parte, quando a gente vai em indústrias, a gente olha consumo, tá? Desses produtos. Agora eu quero, em vez de ver dado histórico, eu quero ver uma previsão. Eu vou pegar 2019, por exemplo, até 2024. Aí eu dou um app aqui, tem que dar sempre o app, não só colocar a data, tá? Vou carregar. Perfeito. Então eu tenho aqui que o consumo de bebida alcoólica na China passou de 54 e a previsão é que ele caia ainda mais. Mas ele vai ter, claro, aqui teve uma baixa, porque é 2020, depois ele vai começar a aumentar um pouquinho, mas depois ele vai ter uma queda de novo, tá? No Brasil, a gente tem esse cenário também. Em 2020, mostra uma queda grande, né? Que isso ainda é uma previsão, porque a gente não encerrou o ano. E aí tem a quebra, para vocês verem como que a maioria dos países, não só o Brasil, consome muito mais cerveja que vinho, por exemplo, né? Onde 48, aqui 40 milhões de litros é cerveja, e Brasil também, de 11 e pouquinho, 10 e pouquinho é cerveja, tá? E aqui a gente pode acompanhar também a previsão de crescimento do consumo, tá? Perfeito, vou voltar um pouquinho para mostrar aquela página. Então, aqui eu já mostrei para vocês o tamanho de mercado, né, de bebida alcoólica, de cerveja, de vinho. Mas agora eu também quero mostrar para vocês o company share, que é a fatia do mercado de cada uma das empresas.
das mais relevantes no caso aqui, que a gente faz uma análise, né? Fazer de todas é impossível. Então, das que ganham mais mercado. Como aqui na China a gente nem é muito familiarizada com esse tipo de. Eu vou fazer o seguinte: em vez de pegar, eu vou filtrar só Brasil. Eu posso também, tá? Mas depois eu posso voltar com os outros países sem problema algum. Pegar um que a gente tem mais familiaridade. Então, eu tenho aqui que hoje, quem é líder, empresa, tá, gente? Quem é líder de mercado hoje no Brasil é a Ambev, tá? A gente tem aqui, tá? Ela é líder em bebida alcoólica, e quando a gente desce um pouquinho aqui, a gente vê que ela é líder em cerveja também, tá? Mas vamos voltar aqui. E o que que ela representa hoje de mercado? A Ambev tem 57,8% de mercado hoje aqui no Brasil, tá? Enquanto depois a gente vem seguido da Heineken, da Petrópolis, e depois mostra que é um mercado bastante pulverizado, né, também. A gente tem essas outras, Diageo, Três Fazendas, enfim, tudo isso a gente está falando o segmento como um todo, tá? Agora, quando a gente vai, por exemplo, em cerveja, a fatia de mercado, né, da Ambev em cerveja é 62,9, tá? Por que que a gente tem o dado de 2019 e não tem 2020? Porque o ano não acabou. Então, para a gente conseguir mensurar isso, o ano precisa estar finalizado, realmente. Aqui nessa parte, o ano precisa, tá? Então, aí a gente tem as outras empresas também, ganhando mercado, tal, tal, tal. E aí a gente vem para o vinho. Quem que hoje é líder de mercado é a cooperativa Aurora, tá? Então, que representa, não ela é hoje líder, mas, né, as outras empresas também estão brigando aí para ganhar, né, uma certa. Vocês podem ver que tem altos e baixos, né, entre a Salton e a Aurora. Salton e a Aurora, tá? Bom, isso daqui só para vocês, como eu falei, eu vou mostrar o caminho, é para vocês depois explorarem bastante. Eu acho que o Passport é uma plataforma bastante intuitiva, sabe? É a minha percepção. Então, assim, eu mostrando para vocês um pouquinho, né, de dados desse caminho, eu acho que vai ser facilmente para vocês solucionarem. Então, agora a gente entrou em Brand Share, tá? Que, como eu falei, a Ambev é a empresa, mas eu quero saber as marcas. Porque não vai ser o caso aqui. Não vai ser o caso aqui, mas eu vou de novo selecionar só Brasil, tá? Para não ficar, pra ficar mais familiarizado para a gente. Muitas vezes existe uma marca que é líder de mercado, mas a empresa não é líder, tá? Vou explicar o porquê. Então, o que a gente tem aqui? Quem que é hoje no Brasil líder de... Qual é a cerveja mais consumida hoje no Brasil? É a Skol, tá? Seguindo depois Brahma, que é uma boa diferença, eu diria, depois Antártica, Itaipava. E por que a gente, muitas vezes, a gente fala, a gente comprova naquele dado lá, que a Ambev é líder de mercado? Porque ela tem uma somatória, ó, as três principais marcas de produtos, no caso aqui é cerveja, mas enfim, poderia ser vinho também, ou outro segmento, né? Somando, né, é um bom share de mercado. E existem alguns casos, que não é de alcoholic drinks, por exemplo, mas existem alguns casos em que a marca líder não é não é a mesma empresa que é líder de mercado. Por quê? Porque na somatória, por exemplo, se tivesse aqui uma Itaipava, tá, gente? Vamos supor que seja a Itaipava líder de mercado, tá? A Itaipava vem da cervejaria Petrópolis, tá? Só que por que a Ambev é líder quando a gente foi no Company Share? Por quê? Porque se a gente somar todas as marcas que a Ambev fabrica, né, na soma, ela vai ter um consumo, vai mostrar que o consumo de toda a marca da fatia dela, da empresa, é maior que uma Petrópolis.
mesmo que o consumidor consuma, né, mas Itaipava, no caso, que não é verdade, mas enfim, se ele consumir mais esse tipo de produto, só que ele é sozinho para a cervejaria Petrópolis, tá? Não sei se ficou meio confusa essa parte. É que eu posso depois até mostrar um exemplo mais tangível para vocês, que eu, como eu fui muito, vamos supor, não sei se ficou muito claro. Me perguntem, por favor, se tiver dúvidas, tá? Então, aqui a gente fiz uma análise da bebida alcoólica no Brasil, da mesma. Ixi, dá uma travadinha, peraí. Ué, travou. Peraí que travou, vou ver se ele. Vou esperar um pouquinho, ver se ele. Aí voltou, claro. Então, eu fiz uma análise de bebida alcoólica no Brasil. Da mesma maneira, eu posso fazer muita empresa, tem muita marca no caso, né? Vocês veem, só de bebida alcoólica como um todo. E aí a gente pode ver só na cerveja também, ou depois só no vinho, tá? Então a gente tem aqui o 26,8%, né, como fatia de mercado da Skol. Vou voltar um pouco aqui, que essa página está travando. Dessa Natal? mesma maneira, vocês podem. Oi? Pode perguntar. Aqui é a Isabela. Eu tenho uma dúvida, assim, talvez até Uhum. pareça ridículo pra quem toma cerveja, Não, fica mas eu tranquilo. não tomo, então eu não sei realmente. Por É. exemplo, essas três marcas da mesma empresa, elas têm alguma diferença, assim, na composição, no sabor, ou é só o posicionamento e a embalagem, assim, que difere? Olha, é que assim, é meio que o costume do consumidor, né? Aí foi hoje as pessoas tendem a comprar, né, a consumir mesmo mais Skol, mas foi ao longo do tempo, várias ações podem ter sido influenciadas, propaganda, né, merchan em cima da Skol, tinha várias propagandas de TV, internet, enfim, que acaba solucionando isso, algumas ações de restaurantes, por exemplo, só venderem Skol, não venderem, sei lá, Brahma. Então, tudo isso acaba influenciando nos números de consumo, né? E uma opção mesmo do consumidor, preferir Skol a Brahma, tá? No caso, seria isso só. Composição, claro que existem sim, né? A gente não sabe muito bem, depende muito da fórmula de cada um. Composições, existe uma diferença com certeza. Mas também aqui a gente está falando da opção mesmo do consumidor para cada uma dessas marcas. Consegui Ah, entendi. responder? Mas, assim, são produtos diferentes, então, mesmo sendo da mesma empresa, tudo eles têm, assim, o sabor é diferente, tudo. Isso, exatamente. São Ah, tá. produtos totalmente diferentes. E quando a gente vê que a empresa faz propaganda, ela não faz uma propaganda da Ambev, como muitas vezes, por exemplo, se a gente pegar a Natura, né, que é de beleza e cuidados pessoais, que a gente tem aqui, ó, que é Beauty Personal Care. Se a gente pegar a Natura, tem a diferença das marcas também. Mas muitas vezes a Natura vai fazer uma propaganda da empresa Natura. Então, a Ambev não, a Ambev vai fazer uma propaganda, uma ação, enfim, de marketing que seja, da Skol, da Brahma, separado, independente, tá? Que vai Entendi. ver por marca, tá? A gente ouve falar bastante de Ambev, porque, né, por conta de estarmos envolvidos em negócios, em projetos de pesquisas, vocês que, né, que estão pesquisando bastante também, mas se você vê o consumidor no dia a dia, não ouve muito falar em Ambev, né? Não é como uma Heineken, tem o nome de cerveja Heineken, e a empresa também chama Heineken, né? Então tem um pouquinho dessa diferença. Porque a Ambev também foi comprando outras empresas, tiveram várias fusões, enfim. Aí tem todo um histórico por trás disso também, certo?
Legal, então. Perfeito. Aí aqui vocês podem fazer algumas buscas do jeito que eu mostrei para vocês, tá? Ah, deixa eu passar. Como a gente vai também em relatórios, eu posso, de acordo com o meu filtro, eu venho aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, cerveja no Brasil. Tem o nome da nossa analista que fez essa última atualização. Ele não está muito atual, vai fazer, né, foi o ano passado, mas enfim. Eu devia ter aberto um atual. Agora que eu lembrei, mas. Então, aqui, ele vai mostrar. Ah, algumas pessoas me perguntam. Ele está em inglês todinho aqui, mas também, se vocês quiserem, para facilitar, para rapidez, enfim, quem, né, não ficar familiarizado, pode colocar em português. Se você vem aqui em Change Language, nessa parte aqui é possível, mas nem todos. Não é uma tradução perfeita, é um Google Tradutor, tá? Mas acho que acaba sendo mais rápido para muitas pessoas, tá? Então, aqui ele vai mostrar alguns principais pontos de vendas no Brasil, que é o relatório que a gente entrou. Ele aqui não é um relatório muito atual, tá, gente? Eu acabei abrindo ele porque era Brasil, mas enfim, vou mostrar para vocês como que é o modelo. A gente tem, da mesma maneira, previsões, então, de vendas de cerveja, tá? Então, como ele foi feito em 2019, o grande número lá analisado foi em 2018. Então, a gente tem uma previsão até 2023. Aí eu tenho performance de vendas, tudo com gráficos, eu tenho tanto a parte qualitativa, né, com relatórios, mas aqui também eu tenho os dados mostrando os números, tá? Mercado competitivo, enfim, tá? Aí o futuro. Aqui a gente tem uma fonte de pesquisa de onde que muitas vezes a gente acaba fazendo quando eu falei da varredura, né, dos dados que são abertos, que são secundários, a gente mostra um pouquinho, tá? E eu vou também nesse daqui que é bem interessante, Data Graphics, tá? Eu gosto bastante e geralmente as pessoas que eu mostro acham bem interessante esse daqui. Então, eu venho por números, né? Market size. Nossa, eu não sei porque tá travando, gente. Tá descendo. Enfim, eu tenho todas aquelas informações. E aqui eu tenho um dado bem interessante, tá? Que é canais de distribuição da cerveja, porque é aquela filtro que eu fiz. Então, o que eu tenho aqui? Que 99,7% que são distribuídas em lojas físicas, enquanto só 0,3% em lojas não físicas, que no caso cerveja aqui é e-commerce. Mas se a gente pegar, por exemplo, vou de novo exemplificar a Natura, se eu entrar nessa categoria de Beauty and Personal Care, que é onde a gente vai encontrar a Natura, ou qualquer outro segmento, qualquer outra empresa, né, estou falando do segmento de beleza e cuidados pessoais, aqui a gente vai entender que lojas não físicas também pode ser aquela venda direta, que é a venda direta? São os catálogos da Natura, né? E em muitos casos a gente também tem home shopping, que é aquela compra pela televisão, tá? Que acaba sendo os três, né, no caso, lojas não físicas, tá? E aí, o que significa também? Quando a gente tem uma flechinha aqui, ó, azul para cima, quer dizer que esse mercado tende a crescer, enquanto que lojas físicas tendem a diminuir. Ai, mas o número está realmente muito diferente, então a proporção, né, realmente muito alta. Mas não é que isso vai virar, pode ser que vire daqui muitos, muitos, muitos anos, né? Mas eu estou falando que aqui existe uma tendência a diminuir e uma tendência a aumentar o consumo, tá? Em e-commerce, por exemplo. Aí a gente tem cada um diferente, cada um com as quebras, né? Aqui são as lojas tradicionais, né? Mercado, supermercado, enfim, tem todos os tipos. E
mais quebras entre eles, lojas de conveniência, pequenos, pequenos comerciantes, né, pequenas lojas independentes, tal. Então, aí a gente tem as lojas de departamentos, né, aqui, enfim. Então, eu acho que é uma coisa, essa canais de distribuição, e eu acho que é um modelo bem interessante para a gente conseguir mensurar, né, realmente onde que é distribuído cada um deles. Tá? Legal até aqui? Sim, tá ótimo. Até a Yasmin aí também comentou, quando você falou, isso não é novidade, na verdade, Aham. eles não seguiram essa mesma lógica, assim, né? Foram pela base da tentativa e erro, né? Enfim, para buscar Ah, informação. Então, é entendi. interessante aí, né? A lógica que você construiu do país, né? Até chegar aí aos relatórios, né? E até outras informações aí né, que essa plataforma proporciona. E só um comentário ali também da cerveja, eu acho que isso é interessante, Uhum. de análise de fusões, aquisições, né? Você vê a Ah, Natura, por sim. exemplo, fez essa, né, aquisição da Avon, né? Mas permanecem duas marcas. E aí, respondendo também a Isabela, complementando o que você bem colocou, eram empresas diferentes, né? Antártica e Brahma, né? Houve essa fusão. Então, as marcas, a opção, né, inclusive elas têm agências de propaganda separadas, né, de trabalhar o marketing, né, em separado, até pelo, né, como é líder de mercado, isso é muito comum. Então, é muito interessante essa análise, né, da empresa, né, e da marca, né, são análises, né, para marketing muito interessantes, né, bem diferentes. E como as empresas conseguem criar, mesmo até que o sabor seja semelhante, mas percepções diferentes, né? Público-alvo diferentes, né? Então tenta trabalhar pela emoção em relação à marca e não somente por características físicas, né? De ingrediente como o sabor. Mas é isso, está ótimo, viu? Eu tô Exato. pedindo aqui para o pessoal também colocar aqui, tá? Questões, mas por enquanto não tem nenhuma, não, tá? Pode seguir, por Tá, favor. legal. Eu voltei aqui em bebida alcoólica, tá? Eu vim aqui em Industries e Alcoholic Drinks, aquela página inicial para mostrar para vocês. Eu estou exemplificando sempre com esse único segmento, mas vocês podem replicar para todos os outros depois, tá? Quero seguir uma lógica aqui. Então, aqui eu vou ter os briefings, né? Que são relatórios bem completos desse segmento que eu selecionei. E como eu selecionei só esse segmento, aqui eu não filtrei por país, por cerveja, por vinho, por destilado, enfim, eu consigo ter informações bem macro, tá? Globais mesmo. Bom, esse daqui foi atualizado agora dia 27 de maio, no caso foi ontem. Hoje é 28, né? Foi ontem, ó. Tá é, super atual, e a gente contou com 3 analistas diferentes, tá? O Elton aqui do Brasil mesmo, e esses outros eu não me recordo agora, mas como a gente está falando de Américas, eu acho que pode ter sido, a gente tem uma analista forte no Chile e Estados Unidos. Vou entrar aqui. Então, quando a gente tem aqui, ó, coronavírus, sempre foi com certeza um relatório revisitado, são dados revisitados, que ele vai trazer quais são os impactos, né, que o coronavírus causou para aquele segmento, enfim, tá? Então eu tenho aqui, eu posso ver direto por aqui, que às vezes é meio ruim essa leitura, tal, 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 mas eu posso baixar em PDF ou em PowerPoint, tá? Se eu tentar baixar, como eu estou no acesso de vocês, ó, eu estou no acesso da Exalc e eu não estou cadastrada aí para vocês, eu só entrei, como eu tenho o acesso de cada um dos meus clientes, mas eu não tenho o meu login, Natália, para Exalc, eu não tenho, né? Então, assim, se eu baixar, ó, vou colocar só para vocês verem, em PowerPoint, ele vai pedir aqui o meu acesso. Então, ele não vai dar certo, mas vocês conseguem. Ai, será que vai abrir? Deixa eu ver se dá para abrir.
Não consegui abrir, que tava... Deixa eu ver se ele vai. Geralmente ele não abre, não, quando eu tô no acesso do cliente. Mas, enfim, aqui foi só para mostrar para vocês que é um modelo do nosso briefing, né? Aqui ele vai, o escopo aí vai contar o que, que vai ser dito, o que, que vai ser relatado, tá? Daquele assunto. Acho que ele tá abrindo ali, peraí, gente. Então, ele vai falar um pouquinho aqui sobre os preços, tá? Um overview de alguns produtos. Ele vai comparar Brasil, México e Estados Unidos, que é algumas, a gente pegou aqui Américas, né? Eu nem entrei nesse relatório, tô pegando aqui de primeira mão, tá? Então, a gente tem o total de casos, países. Ah, aqui vai estar sendo, a gente está mostrando o e-commerce, tá? Porque a gente está fazendo uma análise dos preços para e-commerce. Porque agora, né, com toda essa questão do isolamento, as pessoas tendem a comprar muito mais online, né? Então, ele vai falando um pouquinho de cada país, ó. O Brasil agora é o segundo país com o número maior, né, de casos confirmados, tal. A gente só está atrás dos Estados Unidos. Triste notícia, né? Enfim, México, aí vai mostrando cada um. Aqui vai falar os pontos principais, por exemplo, de Brasil a gente vai falar dos preços online, né, do e-commerce, alguns produtos que foram estabelecidos, aqui, ó, desde o primeiro, né, caso confirmado, ele vai contando sempre uma historinha, gente, que vocês podem, porque aqui são, deixa eu ver quantos slides são 17 slides. Ah, ele faz aqui um gráfico, né, de como tem sido os preços todo mês de maio, um pouquinho de abril, né, até maio. Medium price, né, a gente tem uma média das categorias, fica meio ruim ver aqui, mas abrindo em PDF ou em PPT fica bem fácil depois, tá? Aqui é um relatório muito voltado para preços e e-commerce, tá? Então, a gente tem aqui, ó, acho que tá falando um pouquinho de alguns produtos, né? Que tava aquela busca do papel higiênico, lembra disso? Aí acabou aumentando o valor, o preço, enfim, aí ele faz um comparativo também com outros produtos que tiveram maior consumo agora, né? Vitamina C, ó, o fresh coffee, enfim, wine, tem alguns, água. E aqui são, assim, Next Steps for Brasil, né? Eles falam um pouquinho de algumas previsões do Brasil, né? Quais seriam os nossos próximos passos para isso, tá? E assim ele vai fazer com o México, com os Estados Unidos, tá? Só para mostrar um pouquinho para vocês. Vou voltar aqui. Tá? E tem outros relatórios, podem ver que tudo do coronavírus, tá vendo, ó, tá sendo atualizado, ó, muito frequente, muito, ó, de 19 de maio também, desculpa, tá pulando um pouquinho, gente, minha tela. Ó, 2 no mesmo dia, 19 de maio, 12 de maio, tá vendo? Tudo falando do impacto do coronavírus. Tá? Importante vocês saberem que vocês, como aluno da Exalc, têm, assim, informações muito importantes em mãos, tá? Então, ainda mais, assim, claro, normalmente já teriam, por conta aí de ajudar a ter um auxílio nos trabalhos, né, nos projetos acadêmicos, e agora vocês têm informações a dados aí que, vou falar, muitas empresas gostariam, né, de ter esse tipo de dados para tomarem algumas decisões. E isso é o principal motivo que vocês têm que se apegar, né? Hoje vocês estão vendo esses dados para ajudar num trabalho acadêmico, mas muito em breve vocês vão ver esses dados para tomarem decisões nas empresas que vocês estiverem, seja sua empresa própria, seu próprio negócio, seja uma empresa, uma multinacional, enfim. Hoje elas se baseiam por esse tipo de informações para entender se vale a pena abrir novos mercados,
se vale a pena ter novos produtos, onde entrar, tá? Então, aqui, até falando nisso, eu quero entrar nessa parte de economies e consumers, então não vai dar tempo. Dessa mesma maneira que eu abri tudo lá, estatísticas, briefings, vocês podem aqui, relatórios de países, eu tenho relatórios de empresas, então, se eu entrei aqui em Alcoholic Drinks, quem são os principais players que a gente viu, por exemplo, no Brasil? Ambev, Heineken, na China, quem que era? A gente vai ter relatório dessas empresas, a gente tem uma análise SWOT, muitos desses relatórios a gente faz análise SWOT deles, facilita muito os trabalhos para vocês, tá? Tudo em PowerPoint, então se vocês precisam fazer uma apresentação, claro, não pega exatamente, né, o relatório, porque vocês também têm que ter o trabalho de análise, mas acaba facilitando, tá, um formato. Consigo ranquear países, categorias, tá? Tudo vocês conseguem explorar aqui. Eu vou passar, não vou abrir, porque eu quero entrar na parte de economies e consumers. Então, o que é economies, né? Aqui a gente vai ter uma visão macroeconômica. Então, business dynamics, né? Quanto é fácil entrar numa região, quanto é fácil entrar num negócio, vale a pena investir lá, economy, finance and trade, né? Então, assim, eu preciso saber dados econômicos, financeiros, dados de comércio, sustainability, está sendo uma aplicação aqui, uma cobertura bem importante hoje, as questões de sustentabilidade, tá? Vou entrar em uns só para vocês verem, mas mostrar um pouquinho o caminho. Eu quero também entrar aqui em consumers, que é o comportamento do consumidor como indivíduo. Dá para passar uns minutinhos, Spers, que como eu também comecei uns minutinhos depois, eles vão ter outras aulas? Sim, cada um. Então, talvez alguns sim, tá? Então, eu vou deixar os alunos que tenham compromisso, seguir, né, para o compromisso, fiquem à vontade aí, mas eu gostaria que você seguisse mesmo, né? Tem aí para quem, né, puder ficar. Eu consegui. Gostaria sim. Tá, imagina, eu vou ser bem rápida aqui, ó. Aqui a gente tem, quando eu entrei, né, em Economy, Finance and Trade, que foi só uma opção lá, eu tenho todos esses tipos de dados para o país que eu escolher, tá? É bem daquela maneira que eu pesquisei, que eu fui em segmentos e categorias de quebras, tal, eu posso também vir aqui. Então, eu tenho informações de balança de pagamentos, dívida externa, PIB, ó, olhando assim, só grossamente falando, a inflação, índices de crescimento, enfim, em toda a produtividade, tá? E eu consigo olhar isso fazendo aquela pesquisa, tá? Eu consigo ter acesso a esse tipo de informação em 100 países, tá? Vamos lá. O que mais que eu consigo? Tem os briefings da mesma maneira, tá? Então, aqui, esse é um relatório essa parte de briefings é bem interessante. Né? Que para curso de economia, com certeza faz total sentido. Então, a gente tem aqui, ó, Global Economic Forecast, o forecast do segundo quarter, né, do segundo trimestre de 2020, tá? E ele tá, com certeza, com várias, como ele foi postado hoje, no caso, ele já trouxe bastante informação desse novo cenário de coronavírus, tá? Então, aqui é um cenário global, é uma previsão do cenário global do segundo semestre de 2020, tá? Aí aqui, falando, tudo aqui vai ser informação econômica, tá? Voice of the Industries, né? Então, essa parte aqui, a gente fala que é uma sessão que a gente tem, que é a voz da indústria, né? E agora pensando no coronavírus, é bem interessante. Então, aqui, ó, o impacto do coronavírus na economia global, tá? Antes a gente estava vendo o consumo, né? Dos produtos, qual tem sido o impacto do coronavírus no consumo de produtos. Aqui a gente vai ver o impacto do coronavírus na economia global, tá? Ainda a gente não tem na economia do Brasil, mas em breve nossos analistas estão já preparando esse relatório. Porque como os dados mudam todo dia, é bastante sensível esse tipo de informação,
tá? Aqui, ó, Megatrends, enfim, a gente tem vários, ó, fala do Brexit também, são todos os temas, né, que são vistos globalmente, tá? É bem importante isso daqui. Para negócios, né, para economia, para cursos que são voltados marketing, né, disciplinas de marketing, enfim, todos esses cursos que são voltados para negócios, querendo ou não, né, é fundamental que vocês tenham em mente desde já, né, desde sempre esses temas na cabeça, tá? E aqui vocês podem entrar da mesma maneira. Agora eu vou em consumers, tá? Aqui é o comportamento do consumidor como pessoa mesmo, né? Como indivíduo. Então, como que as pessoas estão se portando em alguns países? Qual que tem sido o comportamento de algumas famílias, né? Então, digital consumers, né? Que agora está sendo um assunto bastante falado, que é o e-commerce, por exemplo. Então, consumo digital, né? O que é o consumo digital? Quando a gente faz uma compra online, a gente está consumindo digitalmente aquilo lá, tá? Então, eu vou abrir depois para vocês verem. Households, que são os lares, né? Então, como que os lares estão se portando? A gente tem famílias hoje de um casal e um filho, famílias, no caso, só o casal, ou pessoas morando sozinha, né? Como que está sendo esse cenário? Qual que é a previsão, né? Renda e gastos, né? Qual que é a questão de valor de renda e gastos dessas regiões, das pessoas dessas regiões? Estilos de vida, né? Como que as pessoas tendem a consumir ou a comprar qualquer produto, né? E população, dados de população mesmo aqui, socioeconômicos também, tá? Eu vou entrar em digital consumer, que tem sido um assunto bem importante ultimamente. Natália, Oi? só uma pergunta. O Claro. digital consumer, eu posso falar que o setor de delivery é um digital consumer? Boa pergunta, a gente está até fazendo vários relatórios disso, tá? Ele porque ele é feito pelo aplicativo do seu celular, tá? Uhum, E ele tem uma entrega, ele entra aqui também, entendi. tá? O delivery. Obrigada. Porque a gente faz, né, uma compra pelo celular e é um meio digital, né? Não só computador, no caso. Tá? Aí a gente tem aqui também dados de mobile, eles vão aparecer, né? Que são os celulares. Aqui eu tenho o Search Statistics, que é aquele lá. Então, eu tenho o Digital Commerce, que é o e-commerce, enfim, e Digital Landscape, que é o mercado digital. Existe uma certa diferença entre eles, tá? Então, que é o mercado, não necessariamente em relação a comércio, a vendas, tá? Então, se você quer ver, hoje, eu acho que o principal está sendo o Digital Commerce. Vou entrar nele aqui. Eu não vou fazer toda a pesquisa, porque senão não vai dar tempo, mas eu quero só mostrar as quebras que ele tem, tá? Então, a gente pode ir pela indústria, e por pedidos, tá? Por exemplo, ó, digital, que é o acesso remoto, aqui, ó, Total Digital Commerce. Deixa eu entrar aqui nesse. Aqui, esse é interessante. Então, que tem sido food service, que é visto nesses aplicativos Rappi, iFood, né, que a gente pede para os restaurantes, digital lodging, né, enfim, tudo aqui, gente, vai aparecer, ó, qualquer compra que a gente fizer para qualquer produto aqui, varejo, enfim, tudo vai aparecer aqui, tá? E todos eles têm as quebras também, ó. Food service. O que é a quebra de food service? Aqui, ó, boa pergunta, ó. Mobile, ele vai aparecer. Wearables, que é o reloginho lá do iPhone, da Apple, sabe? Que é ligado no seu iPhone. A gente pode fazer compra por lá.
food service pelo computador, pelo tablet, tá? Então, remoto, outros, né, remotos, que se chamam digitais, tá? Vocês podem fazer a busca por aqui, tá? Eu vou passar rápido, só para vocês verem. Vou voltar aqui em digital consumo. Onde eu tenho os briefings também, tá? Eu consigo ranquear alguns países, algumas informações da mídia, enfim, também tem todos esses caminhos. E tem os relatórios do Covid-19 aqui, né? Que esse digital consumer aqui tá bem importante, tá? Agora eu quero também ir em lifestyles. Então, vamos ver. Acho que não vai ter a survey aqui. Deixa eu só ver uma coisa, se tá aqui em households. E é sempre do mesmo formato, vocês perceberam, né? A gente tem uma survey, mas eu acho que não tá aqui. É isso que eu queria achar, mas só para a gente ver por outro caminho. Peraí. O acesso de vocês eu achei. Aqui, ó, Health Nutrition Survey. Aqui é bem interessante. O acesso de vocês é bem completinho. Ele vai fazer um videozinho. Aqui ele vai, depois vocês podem assistir, enfim, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu costumo dizer assim que as empresas hoje, por exemplo, não vou pegar de novo, deixa eu pegar um exemplo diferente. Vamos pensar numa Nestlé, tá? A Nestlé, ela vai ter acesso a packaged food, que são alimentos embalados, e ela pode ter acesso a um pouquinho de embalagens, talvez um pouquinho de food service e retailing, né? Uma coisa assim, tá? Agora, vocês têm acesso a todas essas indústrias, tá? Então, pensa assim, que vocês têm realmente um ouro na mão, hoje, né? Quando vocês forem trabalhar nas empresas, vocês não vão ter esse tipo de acesso. Hoje é um acesso bem cheio, tá? Porque a gente faz até motiva, né? Tem toda a questão de motivar as universidades a usarem essa base, né? Para depois formar realmente pessoas que possam tomar decisões no futuro e já se sintam um ambiente familiar com esse tipo de dados. Tá? Esse é o grande objetivo do Euromonitor. Por isso que a gente tem uma certa flexibilidade para abrir para as universidades, mas a gente não abre informações, claro, a não ser que eles contratem e tal, mas são valores muito mais altos, muito, assim, milhões de vezes mais caro, não milhões, né, mas muitas vezes mais caro, tá, que isso. E então, assim, para uma empresa é muito mais fácil eles terem 2, 3, 4, no máximo, segmentos, tá? Economies, quase eles têm pouquinho. Consumers, eles acabam tendo um pouco mais. Então, assim, pensem, aproveitem, enquanto vocês estiverem aí nas aulas, seja do SPED, de outros professores, aproveitem ao máximo o uso desses dados, tá? Que vai fazer total diferença. Eu vou reforçar algo que acho que o SPED já começou com vocês e não deu tempo de a gente falar um pouquinho na aula anterior, mas isso faz muita diferença nas empresas, seja para o seu dia a dia, seja para você se mostrar em uma entrevista. Então, assim, se vocês participarem de alguma entrevista de empresa, estágio, que seja, enfim, comentem. Eu tenho acesso. Não precisa falar só que era um monitor e tal, eu acho que vocês também têm acesso a outras bases, mas comentem sempre. Eu tenho acesso à base de dados, aí a da Euromonitor, não sei, acho que é a Economática, enfim, eu tenho acesso a isso.
que a pessoa já vai sentir, já vai perceber que vocês têm uma análise muito mais estratégica, né? Porque o que são esses dados? Os dados é para você conseguir fazer a estratégia do seu negócio, pensar, né? Porque os dados estão aqui, eles não vão te trazer a resposta direta, você tem que fazer uma análise de, legal, se está subindo o consumo de álcool gel, né, no caso agora, então a gente tem que pensar em algo nisso, mas por que eu vou investir tanto nesse mercado de álcool gel? Se pode ser uma coisa passageira. Enfim, então ele vai trazer vários relatórios para te auxiliar naquele dado. Então, assim, eles têm informações de estatístico, que ele vai te mostrar os dados, mas ele também te traz uma base de informações para te auxiliar será que realmente é a melhor tomada de decisão, né? Então, aproveitem esse mix de informações, né, hoje, e falem para as pessoas que vocês têm acesso a isso, e sempre façam essas buscas, porque faz total diferença para vocês depois numa vida profissional, tá? Eu não quero me estender tanto assim para não atrapalhar a maioria aí de vocês. Eu me coloco totalmente à disposição para a gente, enfim, se precisar de outra sessão, se vocês, acho que o meu e-mail eu já passei na última aula, né? Tiverem alguma dúvida pontual, Natália, não estou achando isso, Natália, como que eu faço? Não tem aqui, porque assim, às vezes a gente não é 100% aqui das informações que tem aberto. Então, de repente, se eu não consegue encontrar aqui, eu posso, no meu acesso que eu tenho, que é 100%, eu consigo mandar para vocês sem problema algum, tá, gente? Então, fiquem à vontade. O importante é que vocês utilizem, tá? Explorem o que vocês têm hoje na mão.